Irmãos, Levítico 23. Texto clássico aí da convocação das festas. O verso é 23 em diante. 23 a 25. Vamos ler todos juntos? Levítico 23, do verso 23 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor, todos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala ao filho de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. Então esse é um primeiro texto que nos aponta para a festa das trombetas, chamada Yom Teruah. E o segundo texto, Números, capítulo 29. Números, capítulo 29, do verso 1 ao 6. Vamos fazer essa leitura uníssona mais uma vez. Números, capítulo 29, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor, todos. No 1º dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á o dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ótimo. Irmão, sempre é bom lembrar que quando nós estamos falando das festas solenes no Antigo Testamento, são 7, né? Nós sabemos que isso fazia parte daquilo que entendemos como lei cerimonial. Os irmãos lembram dessa divisão entre a lei? Ok? Vamos relembrar rapidamente aqui. A lei de Moisés, ela acaba apontando para 3 facetas, vamos assim dizer. A primeira que nós chamamos a atenção é a lei cerimonial, ou seja, a lei de Moisés, ele aponta para as ofertas que tinham que ser feitas, para os holocaustos que tinham que ser feitos, para situações relacionadas à consagração a Deus, ok? Um exemplo que a lei cerimonial tinha, além das festas solenes, era também o fato de consagrar o primogênito. Você lembra disso? Sim ou não? Sim. Vocês estão aqui comigo? Então, vamos lá. O que dizia então essa lei da consagração? Você tinha, antes da lei de Moisés, Deus fazendo uma aliança com quem? Com Abraão. E Deus, nessa aliança com Abraão, ele fala o seguinte: olha, eu vou ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E como sinal dessa aliança, todo macho entre vós, todo macho, primogênito ou não, comprado, nascido em tua casa, tudo mais, todo macho será circuncidado ao 8º dia. E se fosse comprado o escravo adulto, ele também recebia a circuncisão, era a situação dos prosélitos. Então, Deus fez uma aliança com Abraão antes da lei de Moisés. Abraão veio muito tempo antes de Moisés, em que todo macho tinha que receber o sinal da aliança. Tudo bem? Isso está fora da lei, veio antes da lei. Quando Moisés institui a lei, dentro da perspectiva da lei cerimonial, a circuncisão ela é referendada.
Mas juntamente com a circuncisão, também foi dado a responsabilidade dos pais fazerem o quê? Com um primogênito. Consagrar, apresentar essa criança como do Senhor. Tudo bem até aqui? Ótimo. Nessa apresentação acontecia depois de um período de purificação da mulher. 30 dias era o que a lei exigia. Então o que acontecia? Nasceu a criança. No 8º dia, o que se faz? Aplica-se circuncisão por conta da aliança com Abraão. Passa o período lá de purificação da mãe, 30 dias, aí faz o quê? Leva a criança para ser apresentada ao Senhor. E tinha que levar ou 2 pombinhas ou um cordeirinho. Tudo bem? Então, lei cerimonial refere-se a tudo aquilo que exige oferta ao Senhor. A circuncisão, você tem que levar alguma oferta ao Senhor? Não. Era um sinal. Agora, a apresentação das crianças tinha que levar ou 2 rolinhas ou um cordeirinho. Vamos ver o exemplo de Jesus? Vamos lá para Lucas. Já estou aproveitando de falar disso aqui, irmãos, porque hoje nós vamos ter o batismo infantil à noite, para você já relembrar dessa situação aí. Lucas capítulo 2. Você viu que hoje eu estou falando mais grosso, né? Não é por conta aqui do equipamento, não. Você viu que eu gravei até um hino lá, né? Coitado do Luiz Carvalho, deve ter, né? Ainda bem que não está mais entre nós, porque se tivesse aqui ouvindo aquilo lá, coitado, né? Mas eu fiz para brincar com a Audrey, né? Você viu? Tá bom lá? Deu uma desafinada, porque rouco já viu como que é, né? Mas tá bom, né? Então, se eu parar mais hoje para beber água, você me dá um desconto, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 21. Você tem aí, qual que é o título que deram aí? A circuncisão de Jesus. Jesus foi circuncidado, irmãos? Foi. Jesus foi circuncidado. Como filho de judeu, ele foi circuncidado. Veja aí, ó, completados quanto tempo? 8 dias, olha só, de modo fiel ainda, hein? Com 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Continuamos a leitura. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, se você quiser depois dar uma olhadinha, você que tem Bíblia com rodapé embaixo, você vai ver lá, o verso 22, dá uma olhada lá embaixo, lá você vai ver o 22 em negrito, e vai ter um texto lá. Quem tem nota de rodapé aí, me ajuda, que a minha não tem. Levítico 12, 6 a 8 tal. Ou seja, Levítico 12, você vai lá, você vai encontrar a lei de Moisés que fala desse período da purificação, tá? Então isso aqui é para você entender como que você acaba cruzando os textos. Toda vez que tem um negrito lá embaixo, na roda de rodapé do versículo que você está lendo, o texto que vem na frente é um texto que está relacionado com ele. Como foi mencionado a lei da purificação de Moisés, então você que tem aí a Bíblia com nota de rodapé, você vai ver lá embaixo o texto que trata sobre esse assunto. Então essa é uma ferramenta para te auxiliar no estudo. Tudo bem? Então voltemos ao texto, verso 22. Passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E ele vai citar todo o quê? O que é o primogênito, irmãos? Primeiro filho. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui era para os pobres, quem não tinha muita condição financeira. Você vai lá para a lei, você vai ver que podia também um cordeirinho. Então, no caso, José, né, a carpintaria não estava lá bombando, né? Afinal de contas aqui, você lembra que ele estava meio fugido, tinha ido lá para Belém, depois, né, teve essa situação, logo depois vinha
o problema que ele teria ainda com Herodes. Então era uma situação meio complicada. Ele leva lá um parzinho de rolas ou 2 pombinhos, ok? Tudo que a lei cerimonial, tudo que faz parte da lei cerimonial, de certa forma aponta para a necessidade de uma oferta. Você tem que apresentar alguma coisa. Os holocaustos, as festas solenes, nós lemos aqui no Yom Teruah, na festa das trombetas, que tinha que levar um número de ofertas. Lembra lá? E muita coisa, né? Diga-se de passagem. Porque com as festas solenes, elas são progressivas. Na Páscoa, que é a primeira festa, você ofertava um cordeiro. Agora nós estamos na quinta festa. Quantos cordeiros tinha que levar lá? 7 cordeiros. Fora o bode, fora as farinhas, a oferta de manjar e os outros bichos que ele fala lá. Porque a ideia é que com o passar do calendário litúrgico, a sua consagração a Deus aumente. Essa era a ideia que ano em ano passava na cabeça do povo judeu. Então veja, Jesus, voltando aqui, Jesus, ele foi circuncidado e ele foi apresentado. E o texto de Lucas diz claramente que Jesus foi apresentado para cumprir o rigor da lei. Que lei? A lei de Moisés. Qual que é a grande questão de hoje? A lei cerimonial de Moisés foi cumprida em Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela põe fim à lei cerimonial. Por isso que você não precisa mais trazer nenhum bode, você não precisa trazer nenhum cordeiro, você não precisa fazer nenhuma oferta de manjares. Por isso que você não tem que ir para Jerusalém nas festas solenes e nem guardar as festas solenes. Por isso que você não precisa mais guardar o sábado na perspectiva cerimonial, de não fazer nada, aquela coisa toda. Por isso que você não deve, porque se a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, você não deve mais apresentar os seus filhos, porque isso já caiu. Se você resolver apresentar o seu filho hoje, na visão bíblica, então você teria que fazer isso com 30 dias. Você teria que trazer um par de rolas ou 2 pombinhos ou um cordeiro para ser sacrificado. E somente o filho primogênito poderia ser apresentado. O que acontece nas igrejas por aí? Apresenta-se todo mundo. Você quer o meu 10º filho, vim aqui apresentar o Senhor. Não é assim? Traz rolinha. Mal te convida para um almoço. Né? Não faz mais nada disso. Então o que acontece? Quando as igrejas desprezam o fato de Cristo ter cumprido a lei cerimonial, eles ainda ficam guardando o que está na lei. Eu tenho que guardar a festa das trombetas? Não. Eu tenho que guardar o sábado cerimonial? Não. Eu tenho que apresentar o meu filho primogênito? Não. Ok? Porque isso Jesus já cumpriu. E se cumpriu, já foi abolido. Paulo vai dizer: ninguém te julgue por conta das festas, da lua nova, dos sábados, e disso, daquilo outro. Eu não preciso mais disso. Agora, e a circuncisão? Ela tinha vindo antes da lei. Exigia sacrifício? Não. Era uma consagração apenas. A lei cerimonial cai, mas a aliança com Abraão continua. A questão é que agora, no Novo Testamento, a circuncisão deu lugar a que sinal? Ao batismo. E Paulo diz que não há mais distinção entre homem e mulher. Então, o sinal da aliança de Abraão, que era aplicado somente nos homens e nos meninos, agora sobre o Novo Testamento é, portanto, o batismo e é aplicado sobre todos, homens e mulheres. Ok? Por isso que a Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, ela não apresenta crianças. Ela batiza as crianças como sinal da aliança, onde Deus promete ser o Deus dos pais e o Deus da descendência. Tudo bem até aqui? Nós guardamos as festas solenes? Não. Só que nós estudamos e entendemos a festa solene. Por quê? Porque elas têm
apontamentos escatológicos. Todas elas apontavam para algo que aconteceria com Cristo. Vamos relembrar isso lá, né? Nós já vimos aqui que a festa das trombetas é a festa de sonido, no mês 7º, que é o primeiro dia, é a única festa do primeiro dia do mês, que é lua nova, né? Nós sabemos que o calendário judaico ele é lunisolar, então eles começam o mês toda vez que é lua nova, né? E seguem as estações do ano aí pela questão do calendário solar, tá certo? Nós já estudamos isso lá no comecinho. Vamos lá, na Páscoa, que simboliza a libertação, antigamente a libertação do povo de Israel do Egito, para nós hoje a libertação do pecado. Nós temos a morte de Jesus. Você vai ver que existe uma relação, então, das festas solenes com alguns eventos de Jesus. Em Pães Asmos, que nós já estudamos e vimos que não é sexta-feira, né? Como a tradição cristã nos impõe, porque eles entendem que quando o texto diz que estava para começar o sábado, aquele sábado que a Bíblia diz é um sábado grande, que apontava para um sábado cerimonial, ou seja, o primeiro dia da festa de Pães Asmos era para ser considerado como se fosse um sábado, um feriado. Então, quando a Bíblia diz que estava para começar o sábado, ele não refere-se ao sábado semanal, mas ao sábado cerimonial. E aí, pelas contas que o próprio Evangelho nos apresenta, então Jesus, ele não morre na sexta-feira, porque senão ele não teria cumprido com a profecia de permanecer 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como era o sinal de Jonas. Nós já estudamos isso, se você dá uma pesquisada ainda lá nos vídeos, talvez da IPA, ainda pode ser que você encontre, né? E aí você vai ver que nós estudamos isso lá. Mas independente disso, nós vemos então que Jesus ele foi sepultado nessa virada do dia 14 para o dia 15. Dia 14, dia de Páscoa, dia 15 começava Pães Asmos. E ele fica então sepultado 3 dias e 3 noites. Ok? Cumprindo rigorosamente a profecia. No primeiro dia então de Pães Asmos, tinha que tirar o fermento. A festa de Pães Asmos aponta para a santidade. A retirada do fermento. Fermento, historicamente, uma invenção egípcia, significava toda a influência do Egito sobre o povo de Israel. Quando Deus fala, tira o fermento, na verdade ele está falando, tira toda a influência que vocês receberam do Egito no período que vocês passaram aqui como escravos. E hoje, esse retirar o fermento aponta para o fato de retirar a influência do mundo sobre a nossa vida. Tudo bem até aqui? Ótimo. Por isso que abria a festa, a chamada festa dos Pães Asmos. 7 dias que eles tinham que comer o quê? Pão sem fermento. Os Pães Asmos, ou ázimos, como alguns dizem. Tudo bem? A ceia que o Senhor tomou na Páscoa e instituiu como Santa Ceia, foi realizada com que tipo de pão? Pão asmos. Por isso que no último domingo, na nossa celebração, nós fizemos questão, inclusive, de que você participasse da ceia com pães asmos. Para que esse simbolismo de retirar o pecado da sua vida continue vivo no seu coração. Isso é guardar a festa de Pães Asmos? Não, mesmo porque eu comi um pão francês de lanche antes de vir para a ceia. Então, tranquilo, tá? Mas é o simbolismo que nos conduz a compreender aí que a ideia da festa era a retirada, era a busca pela santidade. E Jesus é sepultado nessa festa. Jesus, no ele ser sepultado, ele está retirando a condenação do pecado sobre a vida dos seus. Essa era a ideia. Fica lá 3 dias. E aí, uma outra data importante para nos mostrar que Jesus não foi sepultado na sexta, né? É as primícias, porque a festa das primícias sempre vai cair no domingo. Durante aquela semana chamada Festa de Pães Asmos, no dia que cair no domingo,
é a festa das primícias, ok? E Jesus ressuscita na festa das primícias. Jesus ressuscitou que horas mesmo, irmãos? 6 horas da manhã? Por isso que a gente faz o culto da ressurreição às 6 horas da manhã? Não, a Bíblia diz que ele ressuscitou no início do terceiro dia, tá? Ou durante a noite desse terceiro dia. Quando que começa o dia para o judeu? Ao pôr do sol do sábado, ok? Então essa tradição que você tem que o culto da ressurreição às 6 horas da manhã também não tem base não. 6 horas da manhã Maria Madalena foi ao sepulcro, as mulheres foram ao sepulcro, aí chegou lá, já não o encontraram, tudo bem? Mas não significa dizer que Jesus ressuscitou às 6 horas da manhã. Foi o horário que as mulheres foram lá. Se elas tivessem ido às 10 da manhã, meu amigo, elas teriam dito que às 10 já estava também ressuscitado. Então são algumas tradições que a gente acaba trazendo para nós que não tem base nenhuma, e por isso que o foco está no início do terceiro dia. Jesus pode ter ressuscitado em qualquer momento após o pôr do sol daquele sábado. Ponto. E aponta então para a ressurreição de Jesus. Veja a relação. Morreu na Páscoa, sepultado em pães asmos, ressuscitado nas primícias. Depois a quarta festa solene é a festa de Pentecostes. O que acontece na festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes é chamada do período inicial da colheita, porque está começando o verão, é o período para se colher, ok? Há o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, como Jesus havia prometido. Em primícias, você conta 50 dias, você chega na festa de Pentecostes. Por isso no grego é chamado de Pentecoste. Penta, a ideia dos 5, então 50 dias depois. E Jesus ficou 40 dias ainda se manifestando entre os discípulos, depois da sua ressurreição, segundo Atos. E 10 dias antes então do Pentecostes, ele é assunto ao céu, como nós já vimos na quarta-feira, com o objetivo de assumir o trono, tomar o livro, ok? E aí o primeiro ato dele é o quê? Abrir o primeiro selo. Com a abertura do primeiro selo, nós temos a saída do cavaleiro branco, né? Todo bonitão, só que com arco e flecha. Ele não tem espada, a espada sempre aponta para Cristo. Cavaleiro branco com espada aponta para Cristo. Cavaleiro branco com arco e flecha aponta para esse momento da vinda do Espírito Santo, ou seja, para o Evangelho, o momento da abertura do Evangelho. Lembrando que até então, irmãos, até a ascensão de Cristo, até a primeira vinda de Cristo, o Evangelho, ou a palavra de Deus, era restrita a que povo? Ao povo judeu, com poucas exceções. E as pessoas, as outras nações, segundo o texto bíblico, estava sobre o engano de quem? O engano de quem? De Satanás, o dragão, a serpente, tudo mais. Quando Jesus vence na cruz, Satanás, o valente, é amarrado. E Apocalipse vai dizer que Satanás foi preso para não mais o quê? Enganar as nações. E aí o Evangelho sai vencendo para vencer. Quando que isso realmente acontece num sentido cronológico? Com o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, que na primeira pregação de Pedro já quase 3 mil pessoas se convertem, representando várias nações debaixo da terra. E dali até agora o Evangelho tem saído vencendo para vencer. Então veja, a festa de Pentecostes iniciou o período da colheita, e nós estamos vivendo isso ainda, o chamado ano aceitável do Senhor, o período de colher. É por isso que a principal tarefa nossa hoje, né, na missão, é falar do amor de Deus para as pessoas. É lógico, glorificar a Deus, adorar o seu nome, mas a tarefa evangelística missionária é uma responsabilidade nossa agora, ok? Então tudo isso já foi cumprido, e aí iniciou o período da colheita. Tudo bem até aqui?
Aí nesse período da colheita, Jesus diz que muita coisa ia acontecer. Nos sermões escatológicos dele, no Mateus 24, ele vai dizer que muita coisa ia acontecer nesse período. Perseguição, parará, um monte de situações, né? Coronavírus e por aí vai. Mas isso era o princípio das dores. Mas que haveria um momento que Satanás seria de novo solto, para voltar a enganar ou a seduzir as nações. E aí nós viveríamos, e a igreja passaria por isso, pela chamada grande tribulação. Tá? Nós estamos aguardando isso. Estamos à porta? Pelos sinais tudo indica que sim, mas estamos aguardando isso. E diz que por conta dos eleitos, esses dias seriam abreviados. Você vê, por exemplo, Apocalipse dizendo, João vendo uma multidão chegando no céu lá, ele pergunta, de onde está vindo esse povo aí? E aí o anjo pega e fala para ele, esse é o pessoal que está vindo da grande tribulação. Se a igreja fosse retirada da grande tribulação, o Espírito Santo fosse retirado nesse período, quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Se a igreja não está aqui, nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos arrebatados, a igreja não está no mundo. Quem que se converte nesse período? Ninguém, cara. Só que quando a doutrina soteriológica ela é arminiana, ela diz que o homem ele não é depravado. Então ele que decide se quer ou não Jesus. Então na visão arminiana, essa ideia do arrebatamento antes da grande tribulação faz toda a diferença para eles. Porque depois, durante a grande tribulação, as pessoas decidem por Cristo. Eu resolvi dar uma chance para Jesus e agora eu vou para o céu. Mas nós sabemos que desde sempre a salvação é graça de Deus. Um outro exemplo para você, eu estou misturando aqui quarta-feira com domingo, que é justamente você falar assim, caramba, eu tenho que ir de quarta e tenho que ir de domingo. Tá bom? Então veja lá, o que acontece? Um outro exemplo clássico de grande tribulação, que apontava para a grande tribulação, é a saída do povo de Israel do Egito. Deus derrama as pragas sobre o Egito e tirou o povo de Israel antes ou depois das pragas? Depois. É lógico que Deus preservou o seu povo durante as pragas, mas eles estavam passando por tudo aquilo lá. É a mesma ideia, tudo bem? Então veja, essa grande tribulação então que a gente vai viver é ainda dentro desse período que foi iniciado lá no Pentecostes, e que Jesus coloca alguns detalhes. Um dos detalhes que ele aponta para a gente ficar atento para o início da grande tribulação é que Israel teria que estar de pé de novo. Ou seja, a figueira teria que brotar novamente, teria que renovar os seus ramos. Isso significa dizer que até o século passado, com a organização do Estado de Israel de novo, nós não tínhamos elementos necessários que nos apontavam para o início da grande tribulação. E aí Jesus, lá em Mateus 24, ele vai dizer que quando você vê os brotos novos na figueira, essa geração não passará antes que venha o fim. Vamos ver isso lá? Mateus 24 ou 25, vamos confirmar aqui. Começa o Mateus 24 com o sermão escatológico, é ainda 24, no verso 32. Ele vai dizer assim, vamos ler juntos aí? Até o 34 já é suficiente, 32 a 34, diz assim todos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração que ele está falando? A geração que ver
a figueira renovando os seus ramos e vendo as suas folhas brotando. Nós sabemos, o Antigo Testamento faz isso em vários momentos, apontando a figueira como sendo o povo de Israel. O povo de Israel. O próprio exemplo, quando Jesus seca a figueira, que era frondosa, bonitona, mas não produzia fruto nenhum, é uma indicação que Jesus estava secando o sistema religioso que não produzia vida, que não produzia projeto, que não gerava pessoas, que era o sistema pautado no farisaísmo, na lei cerimonial, no guardar dessas leis. E ele secou aquilo para começar uma perspectiva agora da igreja com agregados de todas as nações. Paulo vai usar uma outra figura de linguagem, que não é a figueira, é a oliveira, dizendo que a oliveira é a mesma. Só que num determinado momento Deus quebrou os galhos dessa oliveira e enxertou galhos de oliveira brava. A oliveira é a mesma. Nós fazemos parte do povo de Deus. Não é porque somos gentios que não estamos ligados na mesma oliveira. A oliveira é uma só. Deus não plantou uma oliveira do lado da oliveira que ele plantou lá em Adão ou Abraão. Não. É a mesma oliveira. Deus quebrou alguns galhos, retirou alguns judeus que não entrarão, porque a descendência de Israel será chamada Isaac, é isso que Paulo diz. Então, nem todo judeu vai para o céu com passaporte. Eu sou judeu, estou no céu. Não é assim. Então Deus quebra esses galhos e enxerta eu e você e todos os povos gentios dessas oliveiras bravas. Então essa figura da oliveira, a figura da figueira, aponta sempre para o povo de Israel. Oliveira, esse grupo inteiro, Israel e nós, e a figueira, de um modo mais específico, para o povo de Israel. Nós somos a geração que vimos Israel renovar os seus ramos. Nós somos essa geração. Agora, a dificuldade que temos é, pastor, quanto tempo dura uma geração? E quando que foi o renovo dessa figueira? Será que foi em 1917, quando foi assinado o Tratado Sionista na Primeira Guerra Mundial? Será que foi com a organização do Estado de Israel em 1947, em novembro, quando foi assinado, ou então em 1948, quando a Assembleia da ONU determinou? Ou será que foi em 1967, quando Israel vence a Guerra dos 6 Dias e assume Jerusalém? Ou será que foi 2017, quando determina-se Jerusalém como a sede de Israel? Nós não sabemos. Então nós não sabemos se esse renovo começou lá em 1917, ou 1947, ou 1967, ou 2017. Nós não sabemos. Só que, seja lá qual for, uma geração. Aí você vai para a Bíblia, você tem alguns números de geração. Você tem lá a geração do deserto. Quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. A geração do Salmo 90, que é um salmo de Moisés que define qual que é o tempo do homem. 70 havendo vigor, 80. Quando você vai para Noé, diz que uma geração, um tempo de vida do homem é limitado a quantos anos? 120. Então você tem todos esses dados. E aí a questão, e agora, meu amigo? Então por isso que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas dá para saber o momento que estamos vivendo. Nós passamos pela geração que trata do renovo da figueira. Ok? Precisamos guardar as leis cerimoniais hoje? Não, não precisamos. Mas precisamos estar atentos a elas. Porque foi justamente nas festas solenes que foram cumpridas algumas das promessas sobre a salvação. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, o Espírito Santo veio. Estamos vivendo esse período agora, que a Bíblia também chama de milênio, tá? Estamos dentro dele, aguardando, portanto, o cumprimento de algumas profecias relacionadas ao fim,
que iniciarão de modo definitivo a chamada grande tribulação. E aí, depois desse tempo, nós veremos o Senhor Jesus retornando em glória. E aí que entra, então, a sequência das festas solenes. A primeira que nós estamos estudando hoje é trombetas. Páscoa já foi cumprido, Asmos também, primícias também, Pentecostes também. O que será que acontecerá? O que acontecerá com trombetas? Veja, na primeira vinda de Cristo já aconteceu algumas das situações que mencionei, mas elas também apontam, por exemplo, a Páscoa foi realizada na morte de Jesus, mas aponta para a libertação final que teremos. Os asmos, a santidade já foi realizada com o sepultamento de Jesus, mas aponta para o novo estado de santidade que teremos também, novo céu e nova terra. As primícias, para o fato de nunca mais terá morte, e colheita, o fato de que nós teremos agora o suprimento vindo do Senhor. Então, elas foram cumpridas, mas ao mesmo tempo aponta para alguma coisa futura. Agora, trombetas, o que aconteceu em trombetas? Ainda primeiro cumprimento dela está em aberto. Só que aí a tradição judaica nos ajuda a entender que a festa das trombetas é chamada da festa do Messias, porque eles acreditam que é nessa época que vai ocorrer o casamento do Messias. Tudo bem? Nós estudamos sobre o casamento judaico e vimos que Jesus, no seu ministério terreno, utiliza várias expressões que apontam para a relação dele como noivo e a igreja como noiva. Tudo bem? Então a festa das trombetas aponta para a chegada do noivo. Pode ser que aponta para o início do dia final? Pode. Eu pus lá arrebatamento, uma interrogaçãozinha, porque na minha perspectiva as trombetas, ela inicia aquilo que temos chamado de o dia final, ou último dia. Vimos que o último dia não é um evento instantâneo, mas é um evento com uma programação. Não é isso? A brincadeira lá do aniversário lá, que o Gesiel está preocupado desde já com aquele negócio, né? É o aniversário, é o evento, mas nós temos várias programações dentro do aniversário. Tá certo? Ele está viajando hoje, né? Por isso que ele não está aqui conosco. Mas então vamos lá. O dia final, ou o último dia, é a mesma coisa. É um evento com um monte de programação. Dentre elas, a volta de Jesus, a ressurreição dos justos e injustos, a transformação dos vivos, o ajuntamento de todas as nações, a separação entre as ovelhas e os bodes lá, né? Os filhos e os não, os eleitos e os preteridos, o juízo final e aí arrebatamento para inauguração do estado final, novo céu, nova terra ou condenação eterna. Nós temos estudado isso nas quartas. Tudo bem? Então, trombetas aponta para o start desse último dia. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Do verso 13 em diante. Alguém lê para mim bem alto? Do 13 até o 18, vai. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
atenção no verso 16 então. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado o quê? Ressoada a trombeta. 1 Coríntios 15 também vai falar sobre isso e vai apresentar sobre essa situação da trombeta, ou da última trombeta. Ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Descerá dos céus, ou seja, Jesus voltará, os mortos serão em Cristo ressuscitarão, e nós vemos por Atos e por tantos outros textos que essa ressurreição também será dos ímpios. Os vivos serão transformados, haverá o juízo e depois o arrebatamento para o estado final. Então, quando você pega Tessalonicenses, 1 Coríntios 15 e vários outros textos da palavra do Senhor, confronta, você entende que o último dia é um evento geral com uma programação específica. E todas as vezes que fala do início desse último dia, a palavra do Senhor usa o termo trombetas. Ou a última trombeta. Veja lá, 1 Coríntios 15, verso 52. Alguém pode ler bem forte? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, isso é fantástico. Primeiro porque ele diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, isso aqui é uma expressão da cultura judaica. Quando a gente usa numa perspectiva ocidental, você fala assim, foi num abrir e fechar de olhos. Você está falando que foi numa fração de segundos. Tudo bem? Esse é o jeito que nós entendemos essa expressão, né? Agora, dentro da cultura judaica, o abrir e fechar de olhos não aponta para a ideia de instantânea, mas aponta para uma festa. A festa das trombetas. Por que festa das trombetas? A festa da trombeta, ela é a única festa solene que era realizado no primeiro dia do mês, ou seja, na lua nova. Você sabe como que é a lua nova? Deixa eu voltar aqui o slide aqui, só um instantinho que você vai... Olha lá. Tá vendo aquele risquinho em cima das muralhas de Jerusalém lá? Aquele risquinho branco lá, dá pra ver? Enxerga daí? Aquilo lá é a lua nova. O que parece? Um olho fechado? É um olho fechado. Logo, a festa de lua nova, para o judeu, é a festa do abrir e fechar de olhos. E mais especificamente, a festa das trombetas. Por quê? Porque o atalaia tinha que estar lá no deserto, olhando o pôr do sol. E aí o que acontece? Nossa, eu só vi agora, cara. O Pedrão tá aí, né? Perguntei se tinha algum visitante pela primeira vez, ó. Ô Lilian, Deus abençoe. Legal. Aí, eu não falei dele, ele reclamou, você viu, né? Aí voltamos então, ele olha lá no pôr do sol e ele tem que ficar esperando na hora que aparecer esse risquinho. Na hora que esse risquinho da lua aparecer, tinha que tocar a primeira trombeta. E aí começava então a festa das trombetas, que são 100 toques de trombeta durante o dia. Paulo vai dizer que é na última trombeta que o negócio vai acontecer. Mas o começo da festa é no abrir e fechar de olhos. É assim que o judeu chama a festa das trombetas. Então, aquilo que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, ele está indicando que essa festa, irmãos, ela tem algo escatológico para ser cumprido nela. Na festa do fechar e abrir de olhos, ou seja, na festa da lua nova. E aí ele, para não deixar dúvida, ele vai dizer, né, no verso 52, ao ressoar da última trombeta. A única festa que você tem, a primeira e a última trombeta, é justamente a festa das trombetas. Olha que coisa louca. Então, são muitas informações. Você fala assim, não, isso não tem nada a ver, vamos desprezar isso aqui. Você não pode, né? É lógico que ninguém aqui está marcando data nenhuma,
Mas a gente tem que estar atento. Porque se na Páscoa Jesus morreu, Lázaro foi sepultado, primícia ressuscitou, Pentecostes o Espírito Santo veio, olha, alguma coisa vai acontecer em trombetas. Mesmo porque quem marcou essas festas e quem determinou essas festas foi quem? Foi Deus, quando Ele criou o sol e a lua e determinou o cosmos para que essas festas acontecessem rigorosamente no tempo dele. E aí, irmãos, nós temos outra característica interessante, que é essa que eu pus embaixo, que é o termo harpazo, ou harpaste, no grego, que é raptar, roubar, arrebatar. Quando você vai para Apocalipse capítulo 4, por exemplo, vamos lá, Apocalipse 4. Verso 1, a visão do trono de Deus, João vai dizer assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. Então veja, essa questão da trombeta inauguraria esse último dia, que como a atuação final desse último dia é o arrebatamento da igreja para entrar no estado final do novo céu e nova terra. Mais um texto que aponta aqui para trombeta. Apocalipse 12, verso 5. Aqui ele está falando, nós já vimos em Apocalipse, vamos começar oficialmente nessa quarta-feira o estudo, né? Mas já mencionamos muita coisa sobre Apocalipse. Nós vemos que o capítulo 12 ele fala daquilo que era, daquilo que é, daquilo que há de vir, como todo o livro de Apocalipse. E aqui ele refere-se tanto ao nascimento de Jesus, mas também a uma situação relacionada à igreja. Veja aí o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui aponta para Cristo, nós já vimos o cruzamento aí. E o seu filho, olha que contraste interessante. Nasceste-lhe, pois, um filho varão. Um filho varão, é algo específico aí. Que há de reger todas as nações com cetro. Então esse filho varão que há de reger todas as nações com cetro é alguém específico, Jesus. E o seu filho pode ser o filho dessa mulher ou o filho do filho, né? A ideia aqui não fica claro se ele está falando da mesma pessoa da oração anterior. Tudo bem? E tudo indica que não. Ele diz, e o seu filho será arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, e aí aponta que é o filho da mulher, porém fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Veja, há um indicativo da perspectiva, então, do filho da mulher apontar para Cristo, que regerá todas as nações, e ao mesmo tempo apontar para todos os crentes, porque a mulher no Apocalipse refere-se à igreja. Quando fala que ela foi levada para o deserto, no caso do nascimento de Jesus, aponta para aquela realidade que o anjo fala para José ir para o Egito, né, para fugir da perseguição de Herodes. Mas aponta para a realidade da igreja hoje, que os filhos da igreja, o filho da mulher, ou seja, eu e você, chamados em Cristo Jesus, nós também seremos perseguidos. Tudo bem? Então, o que acontece? Lá no verso 5, ele diz que o filho varão se aponta para Cristo. No final do verso 5 é dito, e o seu filho foi... Qual que é o termo daí? Arrebatado. Aí a questão é, Jesus foi arrebatado? Sim ou não? Não. Jesus foi assunto ao céu. Quem que será arrebatado? A igreja. Então, mesmo ele trazendo um texto que aponta para uma aplicação na pessoa de Jesus, esse termo harpazo aponta para os filhos da igreja, que é para nós.
Então ele está falando que nós vamos passar por essa perseguição, que nós passaremos por esse momento de luta, a igreja terá que ser protegida pelo Senhor, como foi fugir para o deserto e ali ficar sob a proteção do Senhor, ou seja, vai ter dificuldade para a igreja, e em um determinado momento vai ser o rapto, ou o arrebatamento. Essa questão do rapto é interessante para a festa das trombetas, porque como é a festa do casamento do cordeiro, no casamento judaico, o noivo, ele vem, acerta com o pai, faz lá o ketubá, deixa tudo acertado, mas o dia que o noivo vem para o casamento, ninguém sabe, só o pai do noivo sabe. Vem um amigo do noivo, toca uma trombeta para avisar a vizinhança que naquela noite o noivo vai vir fazer o que com a noiva? Raptar, arrebatar. Então veja, toda essa questão da tradição judaica aponta para aquilo que Cristo vai fazer conosco. Ele como noivo, depois de tocar a trombeta, ele vai vir buscar a sua noiva. Isso é um rapto, é um arrebatamento. Então, quando a Bíblia fala do arrebatamento, ele está falando da ação do noivo em resgatar a sua igreja. Outro assunto sobre ainda trombetas, né? Na queda de Jericó, que aponta aí para a questão do fim, né? A trombeta é sempre usada como um instrumento para inaugurar o fim de alguma coisa, tá certo? Então vamos lá, trombetas e arrebatamento ainda nesses minutinhos que nos faltam. Entendendo um pouco mais esse termo aí, arrebatamento ou harpazo, que é agarrar, apanhar, roubar, despojar. Harpaz, o termo, o radical da palavra grega, é ladrão. E eu não sei se você se lembra, mas Paulo também na revelação que o Espírito Santo lhe deu, diz que Jesus virá como ladrão. Por muito tempo essa comparação me perturbou, porque, meu Deus, Jesus comparado com ladrão é sempre um negócio ruim, né? Pô, não tinha um termo melhor para comparar a vinda do meu Senhor? Jesus virá como um ladrão. Aí como que a igreja contemporânea interpreta isso? Não, é que Jesus virá de modo instantâneo, porque entende a mesma expressão abrir e fechar de olhos como algo instantâneo. O ladrão você não está esperando, tarará, então é algo inesperado, tal. Aponta para isso também? Sim, por quê? Mas não na figura do ladrão, na figura do noivo, porque o noivo é que vem arrebatar. Então Jesus virá como esse arrebatador, aquele que vem e rapta, e é algo que você não está esperando, isso é fato, mas não apontando para uma situação instantânea, apontando para uma situação do cumprimento da figura do noivo para com a sua noiva. Tudo bem até aqui, irmãos? Então essa é a ideia que o termo está passando. Lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, vamos lá. Veja que a Bíblia toda, né, tem que ser tratada para a gente compreender algumas questões. Nós estamos aqui nos descendentes de Adão, já falamos sobre isso também. A Bíblia vai mostrar no final do capítulo 4 os descendentes de Caim e os descendentes no capítulo 5 os descendentes de Adão. Os descendentes de Caim representavam todos os preteridos, aqueles que não seriam salvos. Tudo bem? E os descendentes de Adão apontavam para aqueles que Deus escolheu para si. Essa questão, depois do capítulo 6, que diz que os filhos dos homens casaram com as filhas de Deus. É assim que está lá? Vamos confirmar aqui. Os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Olhando para a Bíblia como um todo, irmãos, aquela ideia de, aqui os gigantes lá, como que é que chama? Mas tem um termo lá, os Néfilins, é isso? Tem muito teólogo bom que acredita então que na verdade quando fala os filhos de Deus, refere-se aos anjos que coabitaram então com as filhas dos homens, que são as mulheres mesmo, e aí gerou esses seres específicos que foram gigantes e dominaram a terra, piriri pororó. Tem muita gente boa que segue essa linha aí. Eu particularmente não sigo isso, tão somente por alguns dados importantes. Quando eles falam filho de Deus, o que eles vão usar? Eles vão lá para Jó e vai usar que Deus estava reunido com os filhos de Deus, apontando para anjos.
E Satanás se apresentou no meio deles. Eles usam isso. Só que desprezam o fato de quando você vai para a genealogia de Jesus Cristo, lá em Lucas, e ele faz a genealogia, ele vai chegar lá, filho de Adão, filho de quem? Filho de Deus. Quer ver? Marca aqui Gênesis 5, põe o dedãozão aí, vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 3, o verso é de número 38, que é uma genealogia no contrário aí, né? Descendente. Então diz lá, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este, filho de Adão, e Adão, filho de quem? Filho de Deus. Então veja que a genealogia aponta, dentro da tradição judaica, aponta Adão como sendo filho de Deus. Então, você usando esse óculos de Lucas, quando você vai para Gênesis 6, quando fala os filhos de Deus, está se referindo a que descendência? A descendência de Adão, meu amigo. Então, somente isso. Ele não precisa criar uma fantasia aí de anjo dormindo com as mulheres, criando um híbrido qualquer, não precisa nada disso. A Bíblia, ela pode ser interpretada da maneira mais simples. Tudo bem? Então, se Lucas diz que Adão é filho de Deus, quando o Gênesis 6 fala, vendo os filhos de Deus, logo depois de apresentar a descendência de Caim e a descendência de Adão, ele está falando, olha, aqueles que são da descendência de Adão, que são filhos de Deus, que faziam parte dos eleitos, vendo que as filhas de Caim, filhos do homem, eram mais formosas, resolveram se casar com elas. E aí foi o balai de gato. Porque aí o que acontece? Mistura-se o eleito com o não eleito. Até aqui nós tínhamos dois grupos distintos. Descendentes de Adão, filho de Deus. Descendente de Caim, filho do homem. Descendente de Adão, eleito, salvo. Descendente de Caim, preterido. Mistura-se. O que acontece? Esse contexto que a gente vive. Uma família, você tem filhos eleitos e filhos não eleitos. Jacó foi eleito, Esaú não foi eleito. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, gêmeos. Tudo bem? Então, essa é a maneira que eu, pastor Hebe, interpreto, e tem muita gente também boa que interpreta dessa maneira. A gente não precisa ir para a perspectiva de filho de Deus como se fosse os anjos, usando lá Jó como instrumento para isso. Tudo bem até aqui? Isso é importante para você saber que, na nossa perspectiva, então, ninguém tem escrito na testa se é eleito ou se não é. Por isso que a evangelização tem que ser para toda criatura. Tudo bem? Tá. Voltando para o capítulo 5, dentro da descendência dos filhos de Adão, ou dos filhos de Deus, nós vamos ver que na 7ª geração, nós temos aí, no verso 24, Enoque, ok? Se você fizer a comparação dos descendentes de Caim, descendentes de Adão, você vai ver que a 7ª geração aponta para alguma coisa simbólica. A 7ª geração, na descendência de Adão, você chega em Enoque, e diz o verso 24, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Deus o arrebatou, Deus o levou, Deus o raptou. Ele já não era, ele não passou pela morte. Tudo bem? Se você, só uma questão de um parente, se você olhar os descendentes de Caim, você vai chegar em Lameque, que é o 7º na genealogia de Caim, e aí você tem Lameque como o pior de todos. Então, dentro dos descendentes dos filhos de homem, a 7ª geração aponta para o pior cara que existiu. E a 7ª geração dos filhos de Adão aponta para Enoque, o melhor cara que existiu, ao ponto de que ele não passa pela morte. Deus toma para si. Isso é o que acontece hoje. Nós somos justificados em Cristo, e por isso os eleitos justificados em Cristo têm a esperança de que Deus também nos tomará para si.
É isso que o termo arrebatamento aponta. O Apocalipse 12:5, o arrebatamento descrito, talvez não se refira a Cristo, que não foi tomado, mas subiu aos céus, e é uma possibilidade de estar tratando da igreja, que foi tomada diante da perseguição e tribulação promovida pelo dragão. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, a volta de Jesus, o arrebatamento é a última trombeta. Textos clássicos sobre o retorno de Jesus e o arrebatamento são apresentados com a expressão do toque da trombeta. E uma indicação da última trombeta, que nós vimos lá em 1 Coríntios 15, que provavelmente exclui toda e qualquer outra situação com trombetas nas Escrituras e apontam diretamente para a festa das trombetas. Só a festa das trombetas tem a última trombeta. Tudo bem? Outra coisa que você precisa entender sobre a festa das trombetas é os nomes, né? Como na cultura judaica o Yom Teruah está dentro do calendário religioso, mas eles têm, fora o calendário religioso, o calendário civil. Dia 1º do mês 7 começa o ano civil, então é como se fosse o Réveillon deles. Então é por isso também esse dia é chamado de Rosh Hashanah, ou o cabeça de ano, tá? O início do ano. Tudo bem? Então só uma questão aqui de curiosidade para você. Nomes possíveis da festa: Yom Teruah, lembrando do Tekiah Gedolah, que é a última trombeta. Rosh Hashanah, isso depois da Babilônia, né? Então Shana Tová, que é o Feliz Ano Novo para você, mais ou menos isso. Yom Hadin, que é o dia do juízo. Yom Hazikaron, que é o dia da memória, onde Deus vai ver se você vai morrer ou não naquele dia, naquele ano, né? Festa do casamento do Messias. Festa que ninguém sabe o dia e a hora, justamente por conta da lua nova, ninguém sabe a hora que a lua ia aparecer. E chamado início do tempo da angústia de Jacó. Isso aqui aponta talvez para a grande tribulação, tá? Na tradição é isso que acontece. Por que a gente foca um pouco essa questão da tradição judaica? Infelizmente, irmãos, a igreja protestante, ela vem através de um viés histórico, passando pelo catolicismo, pelo romanismo. E aí então a influência de tradição que nós recebemos veio tudo do catolicismo. Por isso que a gente fala que Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira. Isso quem que traz para nós? Da tradição católica. O domingo de primícia é chamado de domingo de Páscoa. Nós perdemos. Então tem muito. Nós somos protestantes, voltamos para as escrituras, tal, mas muita coisa ainda a gente mantém de influência do romanismo. A gente precisa voltar um pouquinho mais e pegar um viés da tradição judaica para entender muitas coisas do Novo Testamento. Mesmo porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todo o Novo Testamento, de certa forma, aconteceu num contexto de influência judaica. Mesmo escrito em grego, mas toda a influência cultural era dos judeus. Quando a gente faz esse novo caminho, muita coisa fica clara, porque são expressões que a Bíblia apresenta no Novo Testamento que só fazem sentido dentro da cultura judaica. Não estamos retornando ao judaísmo, mas estamos estudando para entender a nossa perspectiva de hoje, tá bom? Chamada de festa do abrir e fechar de olhos, e o dia que vem como ladrão, o harpazo. Então, trombetas pode apontar tanto para o início da grande tribulação, como pode apontar já para o início do último dia. Essa é uma expectativa real e interessante de pelo menos observar. Qual que é a relação então da festa com Cristo? Vamos lá. A sua volta está marcada com expressões emblemáticas relacionadas à festa das trombetas. Nós já lemos 1 Tessalonicenses 4,16, diz que ao ressoar da trombeta, Jesus voltaria. Tá? 1 Coríntios 15,52 vai dizer a última trombeta. Como eu já disse, somente na festa da trombeta existe uma relação explícita sobre a Tekiah Gedolah, que é a última trombeta. Mateus 24, 30, 31 diz que o fim começa com o clangor da trombeta. E aí você tem vários outros textos que apontam para a relação de trombetas com a volta ou a promessa da volta de Jesus.
Tudo bem até aqui? Eu fui mencionando esses textos aí durante o nosso estudo. Concluindo, irmãos, nós podemos dizer o seguinte, que trombetas é uma festa profética. Inicia-se as chamadas festas messiânicas, que são as festas de outono. Indica o início de um novo tempo. Por isso que eles começam o calendário civil, né? Então, festa da trombeta pode indicar a questão do início de uma grande tribulação? Pode ser o start para o início da grande tribulação. Como pode ser também o start para o início do último evento, o evento do último dia. Aponta para o arrebatamento. Isso fica claro nos textos de 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios e Apocalipse. E serve para indicar a necessidade de estarmos atentos, vigilantes e firmes no propósito de aguardar o retorno de Jesus em santidade e dedicação. Precisamos guardar a festa das trombetas? Não precisamos. Mas entendendo a festa das trombetas, obviamente, nos conduz a vivermos em vigilância, em atenção, né? E obedientes ao Senhor, que é as exortações que o próprio Jesus dá com a parábola da figueira, a parábola das 10 virgens, a parábola do servo bom, do servo mau, ou seja, das parábolas escatológicas. Aponta para você estar atento, vigilante, atuante, né, de modo obediente, santo e separado para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Perguntinhas. 5 minutinhos ainda aí para a gente gastar aqui para alguma pergunta sobre a festa das trombetas ou alguma coisa que eu mencionei que porventura não tenho sido muito claro. Vamos lá, pois não. Então vamos lá. Tá. Abel foi o primeiro a ir para o céu? Na perspectiva bíblica, sim. Foi o primeiro que morreu, né? Então, tudo indica que dentro daquela divisão, né, da essência do homem, nós também, como reformados, nós acreditamos que o homem é formado apenas por duas partes: corpo, alma ou corpo, espírito. Espírito e alma como sendo sinônimos. Tudo bem? Nós já estudamos que tanto em Hebreus como em Tessalonicenses, quando cita corpo, alma e espírito, no caso está falando que alma e espírito é indivisível, que a palavra de Deus é mais poderosa para separar isso, mostrando o poder da palavra e não que existe uma divisão entre alma e espírito. E o segundo texto, que é o de Tessalonicenses, quando Paulo diz que a santificação do povo de Tessalônica, que era influenciado pela cultura grega, eles tinham que se santificar no corpo, na alma e no espírito, mas porque era a influência da cultura grega que dividia a essência do homem em três partes. Pensando numa perspectiva prática, é como se Paulo olhasse para aqueles que criam numa perspectiva de três partes, onde o corpo é a matéria, a alma é o seu psique, os seus pensamentos, e o espírito é essa questão da vida. Então, se ele falasse, olha, santifique só o seu corpo e o seu espírito, então aqueles de influência grega falam assim, então meu pensamento está liberado para eu pensar a besteira que eu quiser. Então, na verdade, ali ele fecha a ideia que você tem que santificar no corpo, nos pensamentos e na perspectiva espiritual. Então, relembrando que a essência do homem então é corpo e alma, quando Deus cria o homem, ele cria o corpo do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passa a ser alma vivente. Não é isso que o texto diz? Duas partes. Eclesiastes 12 vai dizer, né, que depois o homem morre, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então o que acontece? Em relação a Abel, morreu, o corpo dele foi para o pó, mas a sua alma, ou o seu espírito, aqui são sinônimos, segundo o próprio texto de Eclesiastes depois nos ensina, vai para a presença de Deus. Então Abel foi o primeiro para o céu? Foi. A primeira alma que chegou lá no céu, né, na presença de Deus, foi a de Abel, com certeza, porque ele foi o primeiro que morreu. Aí depois foi chegando mais gente, né? Foi morrendo, e aí
Quem é do Senhor, quem era lá da genealogia de Adão, dos filhos de Deus, iam para a presença de Deus. E aqueles que não eram, segundo o ensinamento bíblico, já é guardado, reservado num lugar de castigo, né? Esperando o dia final. Então, brincando aí, qual que é o nome do menino mesmo? O Eduardo. Brincando com o Eduardo, Abel é o cara que mais esperou. E é o cara que vai mais esperar, né? Se a gente está com pressa, imagina Abel. Tá bom? Ok? Então beleza. Alguma pergunta a mais, irmãos? Vamos lá, Clebão. Só mais uma, pastor. Vai. O senhor falou na questão da oliveira com a oliveira brava. Oliveira brava, juntas, né? Uma dúvida. Vamos lá. Os judeus, eles estão debaixo da aliança de Deus, né? Eles são salvos, todos, nem os judeus, aqueles que... Do Antigo Testamento, você está falando? Isso. Tá. Eles são salvos ou não? Tá, vamos ver. A pergunta é simples. Em relação ao Antigo Testamento, os judeus, será que todos foram salvos? Como que isso funciona? A Bíblia diz que só existe salvação no nome de quem? De Jesus. Ok? Mas Jesus veio muito tempo depois. O povo lá de Moisés não sabia disso. Mas eles têm desde Gênesis 3:16, com o termo do descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, o indicativo do Salvador, do Messias. Então as pessoas do Antigo Testamento eram salvas quando criam na vinda de quem? Na vinda do Messias. Então todo judeu que creu no Messias, na vinda do Messias, antes de Jesus ter vindo no seu ministério, são salvos pela crença na vinda do Messias. Os que viveram nos dias de Jesus foram salvos porque creram que ele era o Messias. E hoje nós somos salvos porque cremos que Jesus veio como Messias. É só uma perspectiva temporal aí. Então a aliança não é para salvação. Aliança não. Tanto é que Esaú e Jacó receberam a circuncisão. Um era salvo, o outro não. A aplicação da aliança é responsabilidade do pai e da mãe agora, né? É responsável, porque Paulo fala que se a mulher é crente, o marido não, o filho já é santo. Então a responsabilidade em aplicar o sinal da aliança hoje é do pai. Agora, significa que a criança vai ser salva? Não. Ela tem que, no momento oportuno, expressar ou professar sua própria fé. Agora, e os filhos dos crentes que morrem na infância, ou bebezinhos? Nós cremos que Deus tem uma aliança conosco, e a probabilidade dessa criança ir para o céu é muito maior do que a do filho do descrente. Tudo bem? Então, se o senhor analisar o judeu da época do Novo Testamento, nem todos vão para o céu. Nem todos. Paulo fala isso claramente. Paulo em Romanos vai dizer: meu amigo, não é porque você é judeu que você vai para o céu. Porque você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Muitos deles não reconheceram. Até hoje tem muito judeu que não reconhece. Os judeus de hoje precisam ser evangelizados na pessoa de Jesus Cristo como Messias. E aqueles que aceitarem Jesus como Messias, professando a sua fé, crendo na sua ressurreição, que Ele é o Deus encarnado, aí a Bíblia confere que eles serão salvos.